Oi gente, hoje eu tô mandando um vídeo um pouco diferente para o canal do que vocês estão acostumados a assistir. Normalmente eu gravo vídeos de tutoriais onde eu ensino alguma técnica, muitas vezes para fazer em qualquer máquina que você tiver, né, incluindo essa minha Vigorelli pretinha aqui, fazia tempo que eu não gravava com ela. Hoje nós vamos conversar sobre dinheiro. Eu recebo muito esse tipo de dúvida. As pessoas sempre me perguntam quanto que eu cobro, quanto se deve cobrar para fazer determinado tipo de serviço, qual que é o valor ideal, coisas ligadas a dinheiro, né? Mas a ênfase maior é em valor de concertos. Nós vamos falar sobre isso, eu vou passar para vocês os valores que eu normalmente uso para os trabalhos que eu pego para fazer. Assiste esse vídeo até o final sem pular, porque eu vou te ensinar a fazer o cálculo que tem que ser feito para que você saiba colocar preço corretamente nos serviços que aparecerem para você. E é muito mais simples do que você imagina. Vou falar também para você quais são os perrengues que você tem que evitar se você quiser de fato ganhar dinheiro com costura. Vou contar algumas situações que aconteceu comigo, as lições que eu tirei disso, e que você também pode se aproveitar disso para que você não precise cometer o mesmo erro que eu. Porque eu nunca tive ninguém que me ensinasse certas coisas sobre dinheiro, sobre clientes. Tudo que eu sei hoje eu aprendi sozinho, eu aprendi na raça, né? Como se fala por aí, aprendi acertando e errando. E eu acho muito ruim que você não tenha uma pessoa para te orientar, porque isso te poupa muito tempo e muito estresse desnecessário também. Eu coloquei a câmera nesse ângulo que vocês estão vendo para vocês observarem a máquina trabalhando enquanto a gente conversa, porque o meu intuito com esse vídeo é de que seja mesmo um bate-papo bem descontraído, quase como se você estivesse sentado aqui comigo. Então, se você achar esse vídeo muito longo, você pode assistir com velocidade aumentada. Quando a gente fala sobre dinheiro, a gente está falando sobre uma prestação de serviço, no nosso caso, né? Nós que trabalhamos com costura, nós somos profissionais autônomos, então nós trabalhamos sempre com prestação de serviço. Enquanto eu falo com vocês, eu percebi que a linha de baixo aqui acabou, então eu vou enchê-la novamente. Nós que somos prestadores de serviço, nós temos que ter plena consciência do valor do nosso trabalho. Por quê, gente? É muito simples. Quando você pega algum serviço para você fazer, alguma coisa que aparece, é muito comum o cliente ele sempre pedir alguma coisa além do que foi combinado. Por exemplo, imagina, por exemplo, que você pegou um serviço para você fazer, um cliente trouxe aí uma peça para você consertar, que ele queria que fizesse só a barra. Aí você vai lá, você dá o seu preço. Aí, além da barra, ele inventou uma série de outras coisas que ele também queria que fossem feitas na peça. E sempre com aquela carinha de, faz pra mim, não sei o que, tal, vou te indicar. Isso é um veneno, essa coisa da pessoa falar que vai te indicar para os outros. Não cai nessa conversa. Porque as pessoas para quem ela for indicar o seu serviço vão ser pessoas iguais ou piores que ela. A gente não quer esse cliente assim. Bom, quando você acaba saindo muito da sua zona de conforto, né, no seu trabalho, você acaba sentindo que você é mal pago. Eu já passei muito por isso. Eu já peguei muito serviço onde eu sentia que eu era mal pago, porque eu não tinha plena noção do valor do meu trabalho. Antes, como eu sempre falo nos vídeos, né, eu já trabalhei, já tive loja na rua, hoje eu trabalho em casa, igual vocês estão vendo aqui, tá até uma baguncinha ali atrás. Mas o fato de eu trabalhar em casa permite com que eu passe uma peneira nos meus clientes e eu pegue somente aqueles que vão me trazer um serviço onde eu vou ter um ganho que eu considero justo pelo nível de trabalho que eu entrego. E por que isso é importante, gente? Porque o cliente, ele vai pagar o seu preço, igual eu vejo muita gente no YouTube mesmo falando. Esses dias eu assisti um vídeo de uma costureira no YouTube, ela falando que a barra de calça dela tinha que ser R$20, porque todo mundo que morava ali na região dela cobrava 20 e ela não podia cobrar mais do que 20. Eu, particularmente, acho isso de uma pobreza de espírito imensa. Porque assim, o cliente, ele vai pagar o seu preço
mesmo se for mais caro, se o cliente enxergar valor no seu trabalho. Gente, entenda uma coisa, preço e valor são coisas diferentes. O preço que você cobra tem que ser condizente com o valor do serviço que você entrega. Por isso que eu optei hoje por continuar trabalhando em casa depois que a pandemia terminou, porque eu percebi que os clientes que vinham até mim eram clientes diferenciados, a maioria deles era por indicação, e eram clientes que não reclamavam de pagar o meu preço, até porque aqui na região onde eu moro, eu sou, até onde eu sei, eu sou o mais caro de todos, né, um dos mais caros. Então eu percebi que o meu cliente, ele pagava mais caro sem reclamar, e são esses que nós temos que manter perto da gente. Por exemplo, eu já tenho outros vídeos onde eu falo quais são as técnicas, né, que você usa para você fazer uma boa clientela, tudo. Não vou entrar muito nesse assunto aqui porque não é o foco desse vídeo, para também que ele não fique muito longo. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa cobrar um preço condizente com o valor do trabalho que você entrega, né? O que agrega valor no nosso serviço de costura, no nosso caso? A gente fazer um acabamento bonito, a gente ter um corte bem feito, você saber fazer um conserto, no caso de uma roupa nova que não pareça que tenha sido mexido, né? Parece que é original. Tudo isso são coisas que agregam valor. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas aqui na região onde eu moro, todo mundo cobra muito baratinho, se eu cobrar mais caro eu vou perder clientes. Na verdade, esses clientes que você vai, entre aspas, perder, são clientes que você perde, mas você acaba tendo tempo para você investir em outros clientes, para você investir em outras coisas no ramo da costura, que é um universo muito grande, e muitas vezes vão te trazer um ganho maior do que aqueles clientes que você perdeu. E os clientes que sobrarem são os que você vai investir e o que você vai dedicar toda a sua energia. Gente, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, entrando nessa questão assim de valores. Aqui onde eu moro, a maioria das pessoas cobra de 10 a 15 reais para fazer uma barra de calça. Eu cobro 25, uma barra simples. Se for feita à máquina, se for aquela barra de calça social feita à mão, eu cobro 35 reais. Aí, se a gente fosse pegar pela lógica dessas pessoas que falam esse tipo de coisa, né, desse exemplo que eu citei agora há pouco, pela lógica, eu não deveria ter tanto serviço quanto essas pessoas que cobram mais barato, não é? Só que acontece comigo exatamente o contrário. Eu tenho uma quantidade razoável de serviço, eu sinto que eu não trabalho tanto quando eu tinha loja na rua, e modéstia à parte, eu tenho um ganho bem maior, bem mais expressivo do que quando eu trabalhava na rua, que eu pegava todo tipo de serviço porque eu achava que eu tinha obrigação de pegar tudo que aparecia, porque senão o meu concorrente ia pegar o meu serviço. Já dei os primeiros exemplos dos valores que eu cobro. Outros valores que eu também cobro aqui, por exemplo, para eu trocar um zíper de calça jeans, eu estou cobrando 35 reais com o meu zíper, com o meu aviamento. Para eu trocar aquele zíper invisível, também a partir de 35, mas, por exemplo, se for um zíper de vestido, que normalmente é assim do lado do braço, né, do lado aqui da costela, eu cobro um pouquinho mais, porque normalmente esses vestidos têm forro, mas nunca menos que 35 reais. Para eu fazer ajuste interno, eu cobro a partir de 100 reais. E assim, gente, 100 reais, se, por exemplo, se eu tiver que ajustar na lateral, nas costas, se eu tiver que subir a manga, aí já é um pouco mais caro, eu cobro pelo menos 150, e aí a pessoa, eu falei terno, mas na verdade é paletó. Porque se a pessoa trouxer um terno completo, normalmente ela vai pedir para eu fazer a barra da calça, ajustar na cintura e apertar um pouco nas pernas. Então aí já é um serviço mais diferenciado. O último terno que eu peguei para fazer esse tipo de trabalho, eu cobrei 250 reais, mas o cliente trouxe na terça-feira e na sexta-feira estava pronto para ele levar. Então, gente, a gente tem que pensar no seguinte: quando você vai dar preço no seu trabalho, você tem que pensar
no fator subjetivo do seu trabalho. Qual que é o fator subjetivo? O cliente que traz a roupa para ser consertada, ele quer a roupa para dali o mínimo tempo que for possível. No caso desse cliente que trouxe esse terno, ele ia viajar, então ele precisava que fosse entregue no máximo até sábado de manhã, porque ele ia viajar no sábado na hora do almoço, mas eu consegui entregar antes. Então eu estou facilitando a vida do meu cliente. Outro exemplo desse que apareceu para mim, um outro cliente, ele trouxe um paletó para eu ajustar na parte das costas, eu cobrei R$100, porque era um ajuste mais simples. Ele trouxe ontem e vai ser entregue daqui a pouco. Assim que eu terminar essa saia, eu vou pegar o paletó para fazer, porque ele precisa para amanhã na hora do almoço, mas eu vou entregar daqui a pouco, né, mais tarde, já deixei combinado com ele. Aí você para e pensa, se ele não encontrasse uma pessoa que conserta o terno do jeito que ele quer, no prazo que ele precisa, essas duas informações são as mais importantes, do jeito que ele quer e no prazo que ele precisa. Você concorda que ao fazer isso eu estou trazendo um benefício para o meu cliente? E é esse benefício que a gente tem que cobrar um valor diferenciado. Por quê? Você está resolvendo os problemas do seu cliente. Porque se ele tivesse que comprar um terno novo, no caso desse meu, ele ia gastar muito mais. Gente, para eu fazer barra de calça, eu já falei o preço, mas muita gente também pede para eu fazer aquele ajuste na perna, né? Que a perna é muito folgada, muito larga. Então a pessoa pede para eu fazer o ajuste. Eu cobro R$35 por calça. Até porque para eu fazer esse ajuste eu tenho que cortar a barra, então tem que ser feita a barra de qualquer jeito, mas dependendo do tipo de calça, do tipo de tecido, é um pouquinho mais caro. Outra coisa muito comum que aparece aqui para eu fazer é subir punho de camisa e barra de camisa. Para eu subir o punho da camisa eu cobro R$40. Para eu fazer a barra da camisa, eu cobro R$35, porque é uma barra que ela é feita de uma forma diferenciada, que eu já tenho um vídeo no canal explicando. Então ela é um pouco mais demorada, mais trabalhosa do que uma barra simples. E aí vocês me perguntam, como que você chegou nesses valores? Eu cheguei nesses valores depois de eu ser muito mal pago no meu trabalho. Porque assim, gente, eu trabalho dessa forma já faz 15 anos, se não me engano. Eu comecei em 2007. Então eu já estraguei muito tecido, eu já tomei muito prejuízo, eu já virei à noite fazendo roupa para cliente, porque eu tinha dado a minha palavra e no fim eu percebi que o pagamento nem valia tanto a pena assim, mas no caso o erro foi meu. Inclusive, recentemente aconteceu uma situação parecida com essa, onde eu fiz um terno para um cliente em 2 dias, um terno completo, né? Um costume, na verdade, né? Terno é paletó, calça e colete, costume é só paletó e calça. Esse cliente, ele tinha 1,56 m de circunferência de cintura, quase a minha altura, né? Pouco menos que a minha altura. Então, é um cliente que ele não vai encontrar roupa para ele em qualquer lugar. E ele veio falar comigo, era, sei lá, uma segunda, terça-feira, e ele precisava desse terno para no máximo sexta-feira de manhã. Eu peguei para fazer, eu cobrei menos do que eu deveria, cobrei muito menos do que eu deveria. Por quê? É bom eu falar esse tipo de situação, porque isso também acontece com a gente também. Mais do que deveria em alguns casos, mas a gente tem que ficar esperto para que esse tipo de situação não se repita. Eu mudei de casa recentemente, até fiquei um tempo sem subir vídeos no canal, porque eu me mudei e não era uma coisa que não estava planejada. Eu me mudei por causa de um defeito estrutural na casa onde eu morava, moro de aluguel. Então, como é uma coisa que não está planejada, sempre tem um impacto financeiro, né? Eu senti um pouco esse impacto, desestruturou um pouco, desestabilizou um pouco as minhas finanças, mas eu consegui equilibrar tudo. Então eu decidi pegar a encomenda desse cliente porque eu precisava. No caso, eu precisava do dinheiro para eu inteirar uma outra conta que eu tinha,
Então, eu tive que engolir esse sapo. É importante eu falar isso porque, assim, gente, as pessoas acham, você que está aí me assistindo aí do outro lado da tela, as pessoas acham que a gente que produz conteúdo para YouTube, que a gente leva uma vida, assim, de celebridade. Eu, pelo menos, não levo uma vida de celebridade, mas eu trago essas informações para você para trazer valor, para que você tenha valor no conteúdo que você assiste aqui no meu canal. E para que você não passe pelos mesmos perrengues que eu passei. Nesse caso, eu engoli um sapo. Eu tive que engolir um sapo, tive que fazer um trabalho ali onde eu sabia que eu estava sendo mal pago, mas eu precisava. E qual que é a importância, né? Qual que é a lição que a gente tira dessa situação? Quando esse tipo de coisa acontece com a gente, só existem dois papéis que a gente pode assumir. O primeiro é o papel de vítima, o segundo é o papel de aprendiz. Eu resolvi assumir o papel de aprendiz, porque eu sabia que eu tinha cobrado muito menos do que eu deveria. Não vou entrar aqui em valores, mas de 500 a R$1.000 foi o valor que eu cobrei. Eu sabia que eu devia ter cobrado muito mais, eu deveria ter pedido um prazo maior, eu deveria ter, na verdade, recusado esse serviço, mas eu precisei, né? De vez em quando esse tipo de coisa acontece, você tem que saber observar, você tem que analisar em profundidade, e você tem que saber observar onde foi que você acertou, onde foi que você errou. Tem que ser uma análise muito honesta, você tem que ser imparcial, você tem que ser profissional. Por quê? As pessoas, a gente sendo autônomo, as pessoas fazem com a gente o que a gente deixa. E até quando a gente deixa. Por quê? Igual eu falei no começo do vídeo, né? Que sempre tem aquele cliente que vai pedindo para você fazer um monte de coisinhas a mais e aí no final ele não quer pagar o valor justo pelo teu trabalho. Mas quem foi o errado da situação? Foi o seu cliente ou foi você que permitiu? Então, muitas vezes eu vejo essas pessoas, até pessoas que assistem os meus vídeos, comentam lá que aconteceu tal coisa, que não sei o que a cliente fez isso, isso e isso, tá. Aí eu não respondo por ali, porque muitas vezes eu prefiro responder por vídeo, quando é uma questão assim mais importante. Eu penso, e por que você deixou? Porque assim, nós temos que saber o valor do nosso trabalho. A partir do momento que você sabe o valor do seu trabalho, você sabe até onde você pode ir por determinado preço que você cobra. E aí, como é que a gente faz para descobrir o preço que nós cobramos? Gente, é muito simples. Eu vou ensinar aqui um cálculo rápido para vocês que você pode fazer. Muito fácil. Você vai fazer o seguinte, você vai aí imaginar qual é o valor que você gostaria de ganhar no final do mês, qual o salário que você quer ter. Né? Se você vive de costura, se você tem outras fontes de renda, você tem que ser muito honesto, primeiro, com a sua realidade, com aquilo que você sabe fazer, com o valor que você entrega e com a sua capacidade. Você tem que ser muito honesto. E dessa forma você vai saber cobrar um preço condizente com o seu profissionalismo. Você vai pegar esse valor e aí você vai dividir pelos dias do mês que você trabalha. Por exemplo, se você trabalha de segunda a sexta, são 5 dias. O mês tem 4 semanas. Então, 5 dias vezes 4 semanas vai dar 20. Então, você trabalha 20 dias no mês. Você vai adaptar para a sua realidade. E aí, você vai pegar o valor do salário que você quer ganhar e vai dividir pelo número de dias que você trabalha. Muito bem. Feito isso, você sabe qual que é o valor do seu dia trabalhado. Essa é uma informação importante. E aí, existe outra informação. Você vai pegar o valor do seu dia trabalhado e vai dividir pela quantidade de horas que você trabalha. Por exemplo, se você trabalha em horário comercial, né? Normalmente é das 8 às 6, das 8 às 5, das 9 às 6, enfim, você vai adaptar para a sua realidade. Você vai pegar o número de horas que você trabalha por dia e você vai pegar vamos supor que seja 10 horas por dia, né? Um exemplo. Você vai pegar o valor do seu dia trabalhado e vai dividir por 10. É só um exemplo, tá, gente? Você vai adaptar aí para a sua realidade.
Se você trabalha 2 horas, você vai dividir por 2. Se você trabalha 4, você vai dividir por 4. Se você trabalha 6, trabalha 8, enfim. Feito isso, você vai saber quanto custa a sua hora trabalhada. Essa é a informação mais importante. Por quê? Vamos pegar o exemplo dessa saia aqui que eu estou fazendo. É uma saia de candomblé. Ela é bem grande, ela tem 10 metros de roda. Então, é uma saia que eu já estou trabalhando nela há 2 dias. Então, quando eu for dar o meu preço para eu cobrar o valor do meu serviço nessa saia, eu tenho que cobrar 2 dias do meu dia trabalhado, né, 2 diárias minhas, tenho que cobrar uma porcentagem em cima de depreciação de máquina, tenho que cobrar uma porcentagem em cima de luz, de água, tenho que cobrar os aviamentos que eu usei, tenho que cobrar o tecido que eu usei. Você vai somar tudo isso e aí, além disso, você vai colocar o valor da sua diária, o valor do seu prolabore. Prolabore é o seu salário. Então, normalmente, essas porcentagens que eu falei, né, de depreciação, água, luz e tudo mais, normalmente é de 15% a 20% do valor total. Claro, assim, somando tudo que você gastou, né, você tira uma porcentagem aí de acordo com o que você usou e aí você acrescenta no preço final. Eu não posso cobrar, vamos pôr aqui um exemplo, eu não posso cobrar menos que R$200 de mão de obra para eu montar essa saia, porque eu já estou há 2 dias trabalhando nela. No caso do cliente ter trazido tudo para eu fazer, né? Eu cobro apenas o serviço. Mas no caso de eu vender tudo isso, eu tenho que juntar o valor de tudo que eu gastei, mais a porcentagem, né, de 15% a 20% ali dos insumos, de água, luz, depreciação, enfim. Eu tenho que colocar também o meu prolabore e no final eu tenho que colocar a minha margem de lucro. Você vai somar tudo isso. Normalmente, a margem de lucro que se usa é a partir de 20%, e aí você vai adaptar para a sua realidade. Eu nunca trabalho com menos que 50%, porque eu acho que menos do que isso é injusto pelo padrão de serviço que eu entrego para o meu cliente. Depois que você soma tudo isso, aí sim você vai saber, no caso do meu exemplo aqui dessa saia, qual que é o valor que eu tenho que vendê-la. Você sabendo o valor da sua hora trabalhada, se você demora, por exemplo, 1 hora para fazer um serviço, você tem que cobrar aquele valor X. Se você demora 2 horas, é a sua hora trabalhada vezes 2. Se você demora um dia inteiro numa peça, você tem que cobrar o valor do seu dia trabalhado. E aí vem o grande pulo do gato, que foi uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, que quando você trabalha com concertos, você de fato ganha dinheiro com aqueles concertos que você começa e termina no mesmo dia. Por exemplo, barra de calça, troca de zíper, barra de camisa, subir o punho da manga, né, do terno ou da camisa. Essas coisas que você começa e termina no mesmo dia, de preferência, que não demore mais do que umas 2 horas para você fazer, essas é que você ganha dinheiro de verdade. Por quê? Se eu cobro, sei lá, R$20 para eu fazer uma barra de calça, e fazendo essas contas que eu ensinei para vocês, eu cheguei no valor trabalhado da minha hora de R$8, um exemplo. Eu demoro 20 minutos para fazer uma barra de calça. Você concorda que eu estou ganhando muito mais do que o valor da minha hora trabalhada? Então eu vou fazer o cálculo proporcional desses 20 minutos, né, em cima da hora trabalhada. Você faz ali uma regra de 3. E aí você vai ter o valor que foi pago pelo seu serviço no tempo que você demorou e o que sobra. Esse que sobra é o que vai fazer você ganhar dinheiro de fato. Eu espero que eu tenha conseguido clarear alguma luz na sua cabeça, porque assim, gente, quando a gente trabalha por conta, é a gente e a gente. Então, se você não aprende a valorizar o seu trabalho, muito menos o seu cliente vai valorizar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha pudor, receio de você cobrar um valor justo pelo seu trabalho. Justo, o que é um valor justo que eu entendo? É um valor que fica bom tanto para você quanto para o seu cliente. O bom negócio é aquele onde as duas partes saem ganhando. Eu sempre falo isso. Cobre um valor justo pelo seu trabalho. Não caia no erro de achar que tudo que aparece para você, você tem que pegar, porque se você não pegar, a sua concorrência vai pegar. Não, muito pelo contrário.
Esses serviços que aparecem assim, geralmente de última hora, dessas pessoas desesperadas, são aqueles onde você mais perde tempo e são aqueles que você mais tem dor de cabeça. E não preciso falar, né, gente? Nunca, nunca, nunca faça fiado. Nunca faça fiado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o seu joinha para mim, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube e a continuar trazendo esses conteúdos para vocês de forma gratuita. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, machado.alfaiate. Muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.